nosso domingo pela manhã, reunidos, e quero trazer mais uma mensagem de esperança. Como a Bíblia é realmente uma palavra de Deus para os nossos corações de esperança, e a gente vê essa esperança totalmente em Cristo Jesus. Mas eu quero hoje, como eu falei, eu falo muito pouco no Antigo Testamento, mas hoje eu quero pregar no Antigo Testamento, em Isaías 40. É uma passagem conhecida. Enquanto vocês estão abrindo, o profeta Isaías é um profeta extremamente importante, porque é um profeta que ele profetizou no exílio babilônico, foi uma mensagem de esperança no pós-exílio babilônico, e principalmente ele pregou, ou falou a profecia messiânica, de quem a pessoa vem das obras do Messias, do ungido de Deus, do nosso Senhor, tá? Então, é um profeta extremamente importante para toda a teologia cristã, para que o próprio Jesus citou ele. Então, a gente vê que realmente faz toda a diferença nas nossas vidas para esperança, tá bom? Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Eu quero que a gente leia junto os versículos de 29 a 31. Vamos lá. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes, na minha versão, tá? Que ele fala também nas outras versões, jovens. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Quando a gente lê o versículo 29, eu pelo menos, leio o versículo 29, e nessa semana foi assim, eu leio lá: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Quando a gente lê, a gente olha assim e fala, cara, o profeta aqui, Isaías, está falando o seguinte: olha, André, você está esgotado, você está cansado, a tua bateria está tá precisando trocar a bateria. Vamos dizer, se eu estivesse no carro, eu estou na reserva, estou naquele amarelinho da reserva do carro, a qualquer momento vai parar. Para a garotada aí que gosta do videogame, é que nem na minha época, do Mega Drive, essas coisas todas, que tem o Street Fighter, o Mortal Kombat, aí tem lá a energia do bonequinho, e aí você já apanhou tanto que a energia está desse tamanho, já está quase indo, finalmente perdendo o game over. Você está lá. Mas eu quero falar para vocês que Deus renova, Ele vai dar uma injeção de ânimo para mim e para você hoje pela manhã, para que Ele renove a nossa caminhada, a nossa bateria no voo da águia, no nosso voo, na nossa corrida e na nossa caminhada. Do jeito que estivermos, a gente vai ter uma palavrinha de esperança de Deus para que a gente possa, assim, continuar. Mas antes, eu quero ler bem assim, muito rapidinho, alguns versículos aqui, no mesmo capítulo, que é sobre a majestade de Deus, que muitas vezes a gente esquece. Quem é Deus? A gente só entende que Deus, Ele tem que resolver meus problemas, ou Deus, Ele tem que, vamos dizer assim, responder a minha oração, ou a minha reza. Então a pessoa só conhece Deus por uma moeda de escambo. Eu dou aqueles 2 minutinhos de oração e o Senhor tem que dar o seu favor, tem que transformar uma doença em cura, um desemprego em emprego, uma falta de dinheiro em dinheiro, uma viagem que eu não estava planejada, mas eu queria viajar, em transformar em bênção, e assim por diante. Então, na verdade, o profeta Isaías, nesse capítulo 40, está mostrando para o povo de Israel que Deus é majestoso, e ao mesmo tempo ele faz uma situação de um questionamento aqui. Então vamos lá. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Então essas perguntas, ela praticamente já tem a resposta dentro da pergunta, que eu chamo de retórica.
Ora, ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, uma joia que um artesão funde e o ourives que cobre de ouro e para a qual modela corrente de prata. Também não se compara com o ídolo do pobre, que não pode comprar ouro ou prata, mas que adquire um pedaço de madeira nobre e procura um hábil marceneiro a fim de produzir uma imagem. Porventura não sabeis, não ouviste, não vos foi dito isso desde o princípio? Não entendeis que desde a fundação da terra, ele já está respondendo, foi Deus que criou tudo. Ele é o que está sentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para nele morar. Ele é o que reduz os príncipes a nada e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra. Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fosse palha. Diz o Santíssimo: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levanta os olhos e observa as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial e a todos chama pelo nome. Você imagina, a gente precisa de um telescópio Hubble para poder saber que o universo é finito, mas Deus é infinito. Então a gente precisa de um telescópio para saber nomes. Deus está falando aqui, olha, eu sei o nome de cada uma delas, porque eu que dei o nome a cada uma delas. E aí ele fala, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa atender prontamente. Porque, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Então, quando a gente está cansado, está abatido, está desanimado, primeira coisa que a gente faz é que nem o povo de Israel, reclama, cadê Deus? E aí eu escuto aquelas frases, o céu, o teto está de bronze, Deus não escuta minhas orações, será que eu dei o dízimo e a oferta? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dando bom testemunho? Será, o porquê? E aí a gente vê Jó, Jó fez 16 perguntas de por quê morreu minha família, por que eu perdi os bois, por que eu perdi dinheiro, por quê? Sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Não respondeu nenhuma das perguntas de Jó, nada. Ficou caladinho. E aí Jó fica naquela situação, e aí quando Deus começa aí na nossa cabeça a responder, mas Deus não está respondendo, Deus, ele faz o quê? Ele pergunta, ele faz 70 perguntas para Jó, e dentro das perguntas, retoricamente, ele responde todas elas. E aí Jó, ele é restituído depois que ele ora pelos amigos, mas principalmente quando ele fala, agora meus olhos contemplam a tua majestade, porque eu só ouvia dizer do Senhor. Jó só conhecia por ouvir, como muitas vezes a gente está sentado aqui e só conhece por ouvir. O André, e seja lá quem estiver aqui na frente, por ouvir. Mas a gente não quer intimidade com Deus, a gente quer pedir a Deus. A gente quer as bênçãos de Deus, mas tem intimidade? E aí a gente começa a ficar abatido, cansado. E aí a gente vê lá no versículo 30, ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Você vê lá, o jovem, ele confia na força dele. Eu lembro muitas vezes, minha mãe quando falava, André, a gente morava no segundo andar e tinha uma escada bem íngreme, e aí eu pegava aquelas bolsas, meu pai, minha mãe, um pouco mais idosos, mais jovem, na época, mais idosos, falavam, André, ajuda aqui para subir com as compras. Aí eu descia aquelas escadas pulando de 2 em 2, 3 em 3, tal, aí pegava aquelas sacolas da compra, pai, subia. Aí minha mãe, André, você é jovem, mas você se cansa também. Não, mãe, deixa comigo, eu sou jovem, estou cheio de energia, tal. Os jovens são assim, eles partem para cima e vão com tudo, o tempo todo. Mas chega uma hora que eles confiam muito na força deles.
mas chega uma hora que eles também cansam. Eles cansam. Eles ficam exaustos. Eles ficam abatidos. Eles ficam desanimados também. Só que Deus está dando a resposta. Só em Deus que pode ser renovadas as nossas forças. É só em Deus. E aí, você vai perguntar assim: André, onde eu posso ver que eu estou cansado? Eu vou brincar aqui. Normalmente amanhã é segunda-feira. A primeira coisa que a gente pensa: já está acabando o dia, amanhã é segunda-feira, já vou voltar a trabalhar. Isso já é um grande, já está mostrando para você mesmo que você está cansado. Está cansado da rotina, está cansado, está desanimado do trabalho. Você está falando: começa tudo de novo. Tudo de novo. O final de semana não podia ter 30 horas no final de semana, 40 horas, e durante segunda a sexta podia ter 10 horas. Tudo indica que a sua pilinha, a sua bateria, a sua reserva do carro está chegando ao final. Seu game over está chegando ao final. E aí a gente fica lá, pensando: mas Deus pode renovar? Sim, o próprio Jesus falou: vinde a mim todos que estão, todos, ele não deu exceção. Vem você daqui que dá o dízimo, vem você que está dentro da igreja, todos que estão cansados e sobrecarregados, todos, venham, pode vir que eu estou de braço aberto, porque eu vos aliviarei. O próprio Senhor Jesus falou isso. Vinde, vem. Não vem com meio termo não vem pedindo nada, só vem para mim, que eu vou te aliviar. O próprio Jesus falou. E aí no versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Aí a gente quer esperar, como a gente fala dos jovens, na força, na sabedoria, O sábio quer esperar na sabedoria dele, o forte na sua força, e o rico na sua riqueza. Mas aqui, para o cristão, para nós crentes, ele está aqui explicitamente falando: o rico, ele vai perder um dia a sua riqueza, ou seja por roubo, ou seja por algum investimento, qualquer coisa. O sábio, um dia ele pode acontecer. Hoje a gente vê muitos casos. Meu pai morreu de Alzheimer, então pode acontecer Alzheimer, mal de Parkinson, tantas outras coisas. O forte, eu falo isso porque já aconteceu comigo. A Maria Eduarda já não está com mais o bebezinho como a Heloísa, ali bonitinho, que fica no colo. Um dia ela veio correndo e pulou para mim, que eu fiquei encurvado, gente, travadinho. Então a velhice, a gente vai ficando mais fraco. No jiu-jitsu eu não tenho mais aquela força que os garotos de 18, bora André, vamos comigo. Eu falo: ai meu Deus do céu. E o pior é que eles ainda tomaram um BCA, uma creatina, não sei o que. Rapaz, o bicho tá voando. Eu vou com eles, mas eu vejo que são 6 minutos que eu passo só suando a camisa. Então a força, quando a gente vai ficando mais velho, vai Então a questão é: a gente tem que esperar no Senhor. Não tem outro socorro, é esperar no Senhor, para que a gente possa sim renovar nossas forças. E aí eu acho legal, continuando no versículo 31, eu fiz uma vez um curso de prática de ensino. Tudo bem que eu mudei durante minhas aulas que eu dava na faculdade, para segurança, para tudo, eu mudei um pouco a formalística do curso. Mas na época era tudo certinho, Você não podia fazer assim, não podia fazer assado, tal. E aí, um dos pontos no instrutor, do professor, ele falava que num discurso você tem que terminar ele sempre em ascendente, levando a plateia lá para cima. Só que se você ler o versículo 31, você vai ver o profeta Isaías jogando a gente lá para baixo. Vamos lá. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Se nós fôssemos escritores deste versículo, dessa continuação do versículo, a gente colocaria assim:
caminham e não se cansam, correm e não se fatigam e voam alto como as águias. Então eu mudaria o inverso. Eu ando, eu corro e eu vou. Então terminaria assim. Mas ele termina de uma forma diferente. Aí você fala, ele no meu curso ele seria reprovado, com certeza. Mas se você for pensar, poxa, o que Isaías queria falar sobre isso? Porque ele coloca numa forma descendente. Ele está jogando, a gente começa voando, corre e caminha. Ele está mostrando para todo mundo o seguinte: a gente não voa o tempo todo, a gente não corre o tempo todo, a gente cansa, a gente caminha. E às vezes até a gente para, a gente fica estático na vida, a gente fica neutralizado. Mas, e toda essa situação é por quê? É por causa da dinâmica da nossa vida. A dinâmica da nossa vida, elas vão sugando a nossa energia, vai sugando. A rotina, como eu falei, o trabalho, a família, até os amigos, os inimigos, o dinheiro, ou a falta de dinheiro, tudo isso vai sugando. Você vai sendo sugado. E chega uma hora que você fala, não tem mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo fazer mais nada. Mas, como foi falado, Deus é poderoso para renovar nossas forças em qualquer situação, seja voando, seja correndo ou seja caminhando. E aí eu quero aproveitar. Nessa ideia do profeta Isaías, ele faz uma analogia com a águia. Vocês viram que ele fala aqui, ó? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Mas por que ele usa? E na Bíblia tem em Deuteronômio, tem em Salmos, falando sobre águia. Por que a palavra de Deus fala sobre águia? Se você for ver em qualquer país que utiliza, por exemplo, os Estados Unidos, que utiliza a águia como símbolo, o que a águia é? É um símbolo de poder, é um símbolo de garra, de força, de otimismo. E aí, a primeira coisa que a gente aprende aqui, quando a gente faz essa analogia com a águia, é que nós temos que ser otimistas. A gente não pode ser pessoas desanimadas. O cristão não pode ser. Quando a gente espera no Senhor, a gente é um otimismo indestrutível. É aquela coisa que você não fica, você fica ali o tempo todo, não, a coisa está ruim, está difícil, está complicado, eu não tenho resposta para isso, eu não tenho resposta para isso, eu estou em dúvida, mas eu acredito, eu espero no Senhor, vai vir minha resposta, calma, não Senhor, tranquilo, eu sou otimista, eu não estou enxergando agora, eu estou com um túnel todo escuro, mas a luz vai aparecer. É assim. Eu vou aproveitar, vou pedir até autorização aqui para minha esposa. Quando eu fiz concurso, e aí eu cheguei, e aí eu fiz o concurso, e aí ficava toda hora, poxa, estudava o tempo todo. E eu não conhecia o Senhor, não conhecia, meus 17 anos, fui lá, fiz o concurso, passei. Aí quando eu me casei, a gente estava na Arniqueira, e aí a Luana, André, abriu um concurso para o município de Lusiânia. Aí eu falei, faz. Eu sou aquele cara empolgado, otimista, vai lá. Mas eu não estou estudando, a Maria Eduarda está pequenininha, quem vai cuidar dela? Eu vou cuidar dela, eu cuido dela. Aí ela, não, mas tem muita gente estudando assim, o que tem? Primeiro que a gente tem Deus. Segundo, porque a gente vai unir forças aqui. Eu cuido da Maria Eduarda, você vai parar tudo, eu lavo louça, eu limpo casa, mas você vai passar. Se alguém passou, você passa. É assim. Os crentes agora, tá tendo a guerra,
Ah, tá tendo isso, tá tendo Covid, tá tendo tal, não sei o que, eu não sei o que eu vou fazer, eu compro o carro A, eu compro o carro B, eu vendo isso, eu vendo assado, eu não sei o que, aí fica todo mundo desanimado. Não, bora gente, quem espera no Senhor é renovado suas forças, gente, espera, não podemos ser desanimados. A gente tem que ser otimista, principalmente porque o Espírito Santo está em nós. Jesus vive na nossa vida. Por que somos tão desanimados? Porque a gente não espera no Senhor, a gente é pessimista. E não somos assim. Não é para ser igual a águia. A águia é um símbolo de otimismo. Vamos ser otimistas. Está vendo a pessoa, o irmão, o amigo, seja lá familiar, desanimado? Vai lá, estende a mão, não é assim não. Bora junto, vamos caminhar junto, vamos. Ah, mas eu não quero. Quer? Você conhece meu Deus? Não conheço. Então você vai conhecer agora, porque meu Deus não é um Deus desanimado. Até na morte ele foi animado, foi alegre, foi feliz. Enquanto estava sendo açoitado, olha, chega lá Jesus, no final ele poderia reclamar: ô povo desgraçado, miserável. Fala assim: Senhor, meu Deus, papaizinho, perdoa todos eles que eles não sabem o que estão fazendo. Eu faço isso com alegria, faço isso por amor. E se Jesus está na minha vida, eu vou ser desanimado? Não podemos ser. Então, a gente tem que pensar sempre assim. Tem 3 coisinhas que muitas vezes nos deixam no meio do caminho desanimado. É o que as pessoas falam da gente. Aí a gente pensa assim: ah, o que está falando de mim isso? Pessoal, você não é o que as pessoas falam de você. Segundo, você não é o que você pensa que é. Que muitas vezes você pensa: ah, eu não consigo. Consegue, não consigo, eu sou desanimado, eu sou preguiçoso, eu sou não sei o que. Pensa o seguinte, na terceira, você tem que ser o que Deus diz que você é. Sabe o que Deus diz que você é? Que você é filho e filha, que você é a menina dos olhos dele, que você é a imagem e semelhança dele. Você quer mais versículo para levantar seu humor, para levantar seu otimismo, para você falar: cara, por que eu estou desanimado? Por quê? É Deus que está falando, está na Bíblia aqui, é só ler. O Criador, o que projetou imagem e semelhança, que somos nós. Aí você fala: não sou assim. Você está acabando, desprezando tudo que Deus fez no ser humano. Não seja desanimado. Pensa sempre: eu sou o que Deus fala que eu sou. Eu sou filho, filha, imagem e semelhança. É isso daí. Aí você vai ver: nossa, agora eu estou criando uma esperança no meu coração. Estou criando realmente. Agora eu estou começando a olhar como águia. Estou começando a ser otimista. E a outra situação é, a segunda, a progressão. A águia é aquele que ela vai voando o seguinte, né? Dos documentários, né? Por diante, National Geographic, Discovery Channel, vai falando lá nesses documentários, fala assim, que a águia, ela vai subindo aos poucos. Sobe hoje aqui, aí fica planando. Aí sobe mais um pouquinho amanhã, pai. Aí sobe mais um pouquinho, pai. Sobe mais um pouquinho, pai. Sobe mais um pouquinho, até chegar em alturas que você fala assim: nossa, só estou vendo um pontinho ali. É assim a águia. E é assim que Deus quer que a gente seja. Olhar para as coisas do alto. A gente não pode ser a maioria, como a gente vê esses, né, os cristãos, como uma montanha russa. Hoje está bem na subida e na descida está muito mal. Não. A gente tem que subir que nem a águia. É olhar para cima. A gente tem que pensar: nós somos forasteiros nessa terra. Só somos testemunhas de Cristo Jesus. Toda a dificuldade que a gente está passando, toda a tribulação, tudo que a gente tiver de mais perrengue que tiver aqui, não chega ao peso de glória do céu, gente.
É a nossa esperança, é lá de cima, não é daqui da terra nem de lá de baixo não, é lá de cima, é progressão, é subida. Então ficar o tempo todo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é porque você nunca entendeu, como o povo de Israel, nunca entendeu Deus, nunca teve intimidade com Deus. Essa que é a grande verdade. E aí a gente fica muitas vezes como uma ave, aí tem esses desenhos, né, quando a Maria assistia, pequenininho, aí tem a ave lá daquele do peixinho, procurando Nemo. E aí tem o pelicano, ele é uma ave desengonçada, com papão assim, né, e o voo dele é todo desengonçado, vai batendo em tudo, e voa pouco. Ele voa pouco, principalmente por causa do papo dele. E a gente tem um monte de crente com papo grande, que só fala das coisas dele, que é o egoísmo, é narcisista, é preguiçoso, é só assim. Não, as coisas do alto são muito melhores, gente. Como a Luana pregou semana passada, a gente, fruto do Espírito. Ah, mas o meu gomo está pequenininho, está o outro grande. Pede para aumentar todos os gomos. Dá uma fortalecida, uma injeção de B12 aí nesses gomos. Tenha intimidade com Deus. Não fique esperando outras pessoas. Aquilo é um homem de oração, uma mulher de oração. Não, você é um homem, uma mulher de oração. Você tem intimidade com Deus porque Cristo está na sua vida, o Espírito Santo está na sua vida. Você tem intimidade com Ele. Não precisa mais de sacerdote nenhum para ficar intermediando com você. Você pode chegar com o Pai em nome de Jesus. Mas a gente aprende com a águia. Como a gente aprende? Terceiro, a dependência. A águia, ela vai lá, né? Ela tem, se você for olhar, se abrir assim as asas dela, é desproporcional o corpo da águia com o tamanho da asa dela. É desproporcional, é coisa assim, você fala, nossa, o Criador será que errou? Não, não errou não. É porque a águia, ela gosta de voar em lugares muito altos. Não sei se ela tem essa percepção dos caçadores e aí por diante. Também isso daí não me interessa, mas interessa que ela gosta de voar em lugares muito altos. Ela não é como um beija-flor que fica batendo asinha rapidinho e voando baixinho, não. Ela voa bem alto e quando chega nos lugares altos, ela fica planando. Ela descansa e fica aproveitando, acredito eu, aquela imagem, aquela belíssima imagem de cima, vendo as árvores, claro, vendo a presa, aquela cobra, rato, seja lá o que for, para ela caçar para os filhos, mas ela plana, ela aproveita, ela descansa, ela... E aí, levando para a gente não descansa. A gente ora já querendo a resposta daqui a 10 segundos. Senhor, faça isso. Senhor, cura disso. Senhor, liberta disso. Senhor, converte aquela pessoa. Senhor, faz alguma coisa. Aí passa 10 segundos, Deus não respondeu. É no seu tempo ou no tempo de Deus? Como foi falado aqui, quem é o Criador? Quem tem toda a sabedoria? Quem é? Sou eu ou Deus? Quem sabe o que é melhor para mim? Sou eu ou Deus? São perguntas que a gente faz, né? Mas a gente já sabe a resposta. São perguntas retóricas. A gente nunca a gente vai ter a sabedoria de Deus, nunca. Mesmo chegando no céu, né, de repente você vai falar assim, pastor André, quando eu chegar no céu, eu vou ter o meu cartãozinho, meu bloquinho de perguntas para Jesus, por que ele não fez isso, por que ele multiplicou pão, tal, porque ele curou quem, né, fez isso, fez assado, né, ressuscitou Lázaro, porque não ressuscitou um monte de gente.
Pessoal, não vai ter resposta, né? Não vai ter essas perguntas, você vai guardar tudo no seu bolsinho e não vai ter nenhuma, porque o céu já é a própria resposta de tudo que a gente leu na Bíblia. É só confiar. Você vai guardar seu bloquinho e não vai fazer nada. Você vai ver só glória naquele lugar, só paz naquele lugar. Você só vai adorar, você só vai exaltar o nome do Senhor. É isso daí. Mas para você fazer isso tudo, você tem que ser dependente total de Deus. Não tem como. Você tem que falar assim, a Luana acabou de orar assim. A gente pode estar aqui, pode estar acolá. É assim. Ser levado pelo Espírito, está aqui, ó. A igreja está se formando. De repente Deus fala assim, André, Luana e Maria Eduarda, vocês não vão estar mais aqui. Vocês vão para outro lugar. Mas Senhor, mas está começando agora. Quem é Deus? Sou eu ou você? Quem é? Quem é que é o seu pai? Quem é que sabe o futuro? São situações que Deus coloca que eu falo assim, Senhor, aí eu vou fazer que nem Isaías, como, né, tantos outros, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sou um homem de lábios impuros, mas me envia, eu tenho que obedecer. É isso, é confiar no Criador, é confiar em Deus. E aí a gente vê lá, né, na quarto ponto, a clareza da visão da águia. Normalmente a gente faz o quê? A gente tem a visão panorâmica. A gente foca num ponto e aí a gente tem uma visão limitada. Mas se uma pessoa se mexer, a Giovana mexeu ali, a Jana olhou para trás e assim por diante, a sogra da Josi balançou a cabeça, mas eu estou olhando para o carrinho de bebê, mas eu estou vendo tudo. Essa é a visão panorâmica. A águia, ela tem 3 focos panorâmicos, cima, meio e baixo. Então ela consegue ver tudo que vai atacar ela de cima, tudo que vai atacar ela dos lados, né, aqui, e tudo que pode atacar ela por baixo. Isso é assim. Então, no nosso caso, a gente tinha que ter esses 3 pontos de visão. Olhar para o alto, que é para quem? Para Deus, gente. É para Deus. Olhar para Deus. Não tem outro socorro. Não tem onde esperar em outro lugar. É Deus. Olhar para frente, né, ou para os lados aqui, que aí a gente não pode ser alienado ao mundo. O mundo está cheio de bandejas boas. Essa internet tem coisas maravilhosas. Instagram, Facebook, TikTok, agora até eu entrei do TikTok, né, e tantas outras coisas, mas tem coisas perigosas também. A gente vê, né, a cultura, a política, né, até o time de futebol. Se a gente ficar alienado, a gente é sugado. E aí uma das coisas que eu mais me preocupo é quando a gente não olha para baixo. A gente só olha para o nosso umbigo. E olhar para baixo, pessoal, é olhar para aquele necessitado. E aí eu vi um vídeo no TikTok bem interessante, de um pedaço de um filme. Não falava o nome do filme, mas estava assim: um mendigo chegava para uma pessoa e falou assim: por que você me deu $1? Vou colocar assim: por que você me deu $1? Porque você, tipo assim, você precisava, né? Você deve estar passando fome. Ele: não, um prato de comida, isso se resolve, né? Hoje, amanhã, depois, não sei. Mas quando você me deu $1, você me mostrou que você não está indiferente para mim. Você está me vendo e eu existo. Então, muitas vezes, a gente não olha para o necessitado. A gente só olha para os nossos problemas. O nosso problema é o mais importante de todos. Ele está na escala 10, e aí aquele missionário, aquela pessoa que está, né, enferma, aquela pessoa que está de repente passando uma necessidade cruel, difícil, aí a sua oração é assim: Senhor, abençoa o André, em nome de Jesus. Mas a sua oração é de 10 minutos.
Senhor, abençoa minha família, abençoa minha mãe, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão, ajuda meus sobrinhos, ajuda meu cunhado, minha cunhada, minha sogra, faz isso, por favor, converte aqueles... A nossa oração é assim para nós, mas e para os outros? O nosso olhar nunca é para baixo, nunca. Então a gente tem que entender que a gente tem que olhar para os 3 pontos que nem a águia. Para cima, que é Deus, é de onde vem o nosso socorro bem presente. Não ficar alienado ao que está o contexto cultural, né, e seja o que for, do nosso meio mundial. Mas a gente tem que olhar para aquelas pessoas necessitadas. A gente fez uma parceria ontem e eu achei muito legal. As missionárias que estavam em Málaga, né? Málaga, na Espanha, e elas têm um projeto Talita Cumi. E esse projeto é para ensinar as meninas na fase de adolescência a se defender, a se ter uma postura, porque muitas vezes a gente entra numa cultura e a cultura ela acaba você sendo absorvida pela cultura, seja na agressão verbal, agressão física e tantas outras coisas. Então e aí eles foram mostrando que eles lá em Málaga, eles tinham muita aversão à igreja e eles começaram com um projeto, tá? Mas aí é na Espanha. Então eles foram e começaram um projeto tipo, dividiram uma igreja igual a essa no meio, né? Os irmãos dividiram, fizeram um lado para a cozinha, um lado para a salinha de aula, e aí lá toda sexta-feira tinha curso de tipo Masterchef. As crianças iam lá, faziam o biscoitinho delas no que tal, e pagavam o quê? 2 euros para a pessoa participar. Aí começou isso, aí nas salas tinha professor de inglês, professor de espanhol, né, professora, que eram as mulheres, professor de inglês, professor de espanhol, aí na outra sala não sei o quê. Aí, sabe quem ia? Aí você vai pensar, só crente, só o pessoal da igreja. A maioria, não. Pessoas que muitas vezes não tinham o amor dentro de casa, que tinham dificuldade de ter relacionamento às vezes com o filho, ou até relacionamento com ela mesma, ia para esse lugar e começava a participar desse, vamos dizer assim, dessa interação, dessa comunhão. O que aconteceu? A própria prefeitura, vou colocar prefeitura, eu não sei o nome, mas a própria prefeitura deu suporte, ampliou, expandiu o projeto e aí ficou o quê? Um projeto grande. Então assim, você vê, é uma situação que a gente tem que entender. A gente não pode olhar, imagina aqui próximo, a gente também tem que alcançar as outras pessoas. Tem muitas pessoas realmente que a gente às vezes só olha para a gente, só para nós, mas tem pessoas necessitadas do amor de Cristo, necessitadas de oração, intercessão, de doação, e não é fácil, não é fácil. E aí, no Salmo 103, né, se você puder abrir, no Salmo 103, somente o versículo 5, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como uma águia. É interessante isso daí. Até o próprio Deus está falando que a gente tem que se renovar como a águia. E como se renova como a águia? A águia fica isolada, sobe no penhasco mais alto, ela vai pegando com o bico dela, vai pegando as penas que estão mais fracas, vai tirando todas elas, e aí se as unhas delas não tiverem, as garras, né? As unhas não, as garras estiverem fracas, ela vai lá, risca como se estivesse amolando na pedra, e o bico também, ela faz isso. Aí você vai falar, o que isso tem a ver comigo? Muitas vezes nós somos hiperativos.
A gente faz tanta coisa, né? Tanta hiperatividade, mas hiperatividade sem reflexão é perigoso. Você só vai se cansar. Só vai se cansar. Então, muitas vezes a gente tem que se isolar. E quando eu falo se isolar, não é se isolar do mundo, não. É só você fazer como Jesus falou. Vai para o seu quarto e ora. E ora. Para. Respira. Aquele que te vê, está escrito na passagem, aquele que te vê em secreto. Você está lá no seu quarto. Deus está te vendo em secreto. Para um pouco. Não fica hiperativo, não fica nervoso. Não. Calma, vai tirando ali, ó. Vai amolando suas garras. No nosso caso, vai moldando. Vai confiando no Senhor. Porque é difícil, quando a gente está envolvido muitas vezes em muita atividade, a gente não escuta a voz do Senhor. E a gente escuta a voz dos outros. E não é isso. Não é isso. Tá? Então, e para a gente, só 2 coisinhas para finalizar aqui. Eu li uma reportagem que eu fiquei bem encucado, bem triste, e sobre jovens sem religião. E eu queria, né? Eu quero aqui abrir em Jó. Em Jó 39, versículo 27 e 28. Está lá. É porque você manda que a águia se eleve e no alto constrói o seu ninho. Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê o seguinte: os nossos filhos, a nossa família, ela está sendo bombardeada por várias informações, como eu falei, da internet, da escola, ou seja, o que for. E essas informações têm trazido uma relatividade no meio, principalmente no meio cristão. Ah, será que isso? Ah, isso é bem relativo, e assim por diante. E quando eu li essa reportagem de jovens sem religião, e das postagens de uma menina, ela fala: eu acredito no Senhor Jesus de todo o meu coração, mas eu já fui em outros lugares, né, em outras religiões, e acredito também em todas elas. Então ela divide a glória do nosso Senhor Jesus com vários, né, outros deuses, como a gente fala, com várias outras religiões. Então, segurança. A gente tem que proteger nossos filhos. Tem sim. A gente tem sido uma geração que temos perdido nossas crianças. Temos perdido sim. Elas nascem no lar evangélico, cristão, e quando ela vai para o mundo, ela é tão, vamos dizer assim, ela é protegida demais, mas ela não é ensinada. Essa que é a diferença. A gente tem que ensinar para que ela tenha uma reflexão. Reflexão faz a pessoa pensar e ela sabe argumentar. A pessoa protegida demais num globo de proteção, não pode assistir isso, não pode fazer isso, não pode seguir, tal. Quando ela for para o mundo, gente, o mundo é perigoso, mas é esperto. São bandejas frondosas que vão aguçar a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Esse que é o perigo. A gente muitas vezes não transformamos nossos filhos em pessoas que saibam refletir, ter uma reflexão e saibam argumentar. E tratamos ela como criança a vida toda, e não é assim. Então a Maria Eduarda, a gente tenta ali balizar, e muitas vezes eu vejo até a Luana, eu falo: amor, não faz isso não. André, faço, porque ela tem que aprender a se defender, porque o mundo não é fácil. E é verdade, o mundo não é fácil.
e tem sugado os nossos filhos. E aí a gente vê uma reportagem dessa, jovens, 30% dos jovens Rio, São Paulo, mais que a população que são de 25% de cristãos, quer dizer, 25% de evangélicos e 24% de católicos. 30% sem religião. Acredite em qualquer coisa. Complicado. E aí, a gente vê lá para finalizar, em Deuteronômio 32, versículo 11. Como a águia vela pelos seus filhos, que estão no ninho, esvoaçando sobre eles e abrindo as asas, para os recolher e transportar. Isso daqui é o seguinte: sabe como a águia ensina os seus filhos? Ela voa e ela espera, ela não fica como a gente. Olha, você tem que pegar o copo de água assim. Ela vai lá e tipo, pula do penhasco. Você tem que voar. Ela fica lá. E ela ensina pelo exemplo. Exemplo. E eu escutei uma frase uma vez: o exemplo arrasta pessoas. Então ela fala assim: faça o que eu faço. Eu não falo, então faça o que eu faço. Se eu estou fazendo assim é porque é o certo. Então nossos filhos, eles olham para todos nós como exemplo. Vai chegar uma hora que o exemplo já não vai estar mais dentro de casa. Vai falar assim, ou vai morrer, ou de repente o filho vai falar: pai, mãe, passei na faculdade e estou indo embora. Mas já foi enraizado exemplo. E aí, muitas vezes, a gente acha, né? Ah, mas, poxa, meu filho é tão difícil, minha filha é tão difícil, é complicado, não sei o que, tal. Então, o que a gente tem que fazer? Disciplinar. Aí você vai falar: nossa, o pastor está ensinando para bater. Não é isso. Não estou falando isso. Não é. Não estou falando para bater, não estou falando para humilhar, falar: olha, você é isso, acabar com a autoestima da pessoa. Não é isso. Disciplina é um ato responsável de amor dos pais. Então a gente tem que disciplinar. Tipo, sabe como ela disciplina a águia? Se você está lá, ela não quer voar, a águiazinha não quer voar. Ah, não quer voar não? Tá bom. Ela pega, ela tira aquele, vamos dizer assim, aquela parte macia lá que ela pegou de gravetos ou coisa parecida, ela tira e deixa nos espinhos. Tipo, agora você vai. Ai, mas eu tô com medo. Vamos dizer que tivesse numa fábula, ela está conversando com o filho. Eu tô com medo, mãe, eu tô com medo. Mas tá me espetando aqui. Vai. Você tem que voar, porque eu não vou ficar a vida toda viva. Você tem que aprender a pegar o rato, a minhoca, a cobra. Vai. Ai, mas tá me espetando, mas tô com medo, é muito alto. Vai. Se ela não for, sabe o que ela faz? Ela empurra, penhasco abaixo. E a bichinha da águiazinha, ela vai... Ela vai lá, se não vou, ela pega de novo. Volta. Andrezinho, você tem que aprender. Você tem que aprender. A vida não é fácil. Eu não vou estar aqui a vida toda para te proteger, para te ensinar. Você tem que aprender. Mas mãe, eu tenho medo de cair dessa altura toda, desse penhasco. Mas você tem que aprender. Se você não aprender com um ato responsável de amor por minha parte, você vai aprender com o mundo. E o mundo vai fazer você sofrer. Vamos de novo? Ai mãe. Você não vai não? Vai de novo. Faz 1, 2, 3, 4, 10 vezes se precisar. É assim que a gente faz com os nossos filhos. A gente, um ato responsável de amor. A gente ensina. Ai mãe, errei. Errou? Eu te perdoo, minha filha, meu filho. Vem, vamos sentar.
Não vamos errar de novo, não? Ai, mãe, errei de novo. É assim, como Deus faz com a gente, perdoa. A gente tem que ter um elo de comunicação com nossos filhos, porque o mundo tem um elo gigantesco de comunicação. E se a gente bobear, eles vão ser sugados. E a gente, como a própria palavra falou, a gente é responsável. A gente é uma águia. Então não é águia só para brigar, não. É águia para ensinar também. Eu sei que é dolorido. É dolorido muitas vezes. Quando eu penso, é Maria Eduarda. Quando ela me abraça, eu falo, ai meu Deus, esse abraço vai acabar daqui a uns 4, 5 anos. Ela vai para a faculdade, ela está pensando em ir para a Inglaterra, para não sei onde. Ai meu Deus, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que só ensinar. E aí quando ela estiver com o lugarzinho dela lá, Maria, eu não vou pagar estadia. Eu e sua mãe estamos indo para aí, tá bom? Então a gente vai e já se prepara, que tudo é por sua conta. Vai pagar tudo aí, que tudo que eu paguei os 17, 18 anos agora está contigo. Ó, o olho dela já fica assustado. Então, mas é assim, a gente brinca assim, mas essa é a grande verdade. Então vamos ser como águia. A analogia na palavra de Deus não foi à toa. Deus colocou para que a gente realmente, a gente possa aprender com o profeta Isaías, que a gente é otimista o tempo todo. Ah, mas eu não quero. Hã? Não quer? Opa, então você não conhece a Jesus. Então vamos lá, otimismo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Otimista, a progressão, né? A dependência, a clareza da visão, a parada às vezes, vamos parar. Aí, numa parte familiar, que não estava previsto, mas é a segurança e o exemplo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque sua palavra é viva e eficaz. Muitas vezes pensamos que são histórias, mitos que aconteceram, mas não são mitos. São verdades que pulsam no nosso coração, que realmente é uma chama que arde no nosso coração, na nossa mente, e às vezes a gente até não quer aceitar de primeira resposta, mas sabemos que o nosso eu está errado. Sabemos disso. Sabemos que somos pessoas ansiosas, na maioria do caminhar da vida, somos pessoas cansadas, desanimadas, pessoas sem força. Mas o Senhor falou aqui no versículo, o que esperam no Senhor, o que esperam, o Senhor está falando para a gente, o que espera em mim. As forças vão ser renovadas, vão voar como águias, vão correr e vão caminhar, se precisar, de repente, como eu que tenho um problema no joelho, se eu tiver que caminhar, vou caminhar, mas eu espero no Senhor. Ô Senhor, muda nosso coração, nossa mente, para que a gente realmente possa ter essa intimidade como esse profeta teve. Como ele teve. E como Cristo teve também. E falou, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados dessa vida tão difícil, dessa vida tão complicada, dessa vida tão complexa, dessa vida tão desgraçada. Vem que eu vou aliviar cada um de vocês. Por isso que eu corro, Senhor, para Jesus o tempo todo. Se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que abraçar, eu abraço. Se eu tiver que estar ajoelhado, ajoelho. Se eu tiver que rir, dou risada. Então, por favor, Senhor, faça isso conosco para que a gente possa entender que o Senhor é o nosso papaizinho. O Senhor não é um Deus carrasco, um Deus iracundo, um Deus duro. Não, é um Deus tão amoroso, um Deus que fala que a gente tem que ser parecido como criança. Então, a criança não corre para os seus pais? E a gente, no nosso desespero, a gente quer correr para o nosso papaizinho, para onde a gente pode renovar nossas forças e muitas vezes até ser carregado no colo. Então, por favor, se a gente não tem certeza do que fazer, faça a gente esperar no Senhor. Faça a gente esperar a tua voz. Se não for tua voz, a tua palavra. Se não for na tua palavra, seja no meu coração ardendo, tendo aquela paz que excede todo entendimento e sabendo que é o Senhor que está me dando essa paz, que está me dando o conforto de prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo.
nos dê uma semana muito abençoada. Obrigado por todos que estão aqui. Abençoe o pastor André Pessoa, ele estava enfermo essa semana. Que o Senhor possa sim curá-lo dessa enfermidade. É muito complexo. Aí cura também o Ivan também, que está passando por um momento difícil, que é um amigo nosso. Então que o Senhor possa sim abençoá-los nessa parte de enfermidade, que o Senhor possa curá-lo cada um, que o Senhor possa também, aqueles que não têm emprego, o Senhor possa abrir a porta de emprego, aqueles que não têm resposta para as perguntas, que o Senhor possa dar respostas para as perguntas, quem tem dúvida, que o Senhor coloque certeza no coração, aquele que está olhando para a esquerda e para a direita, que olhe para o Senhor Jesus Cristo, aquele que não está tendo paz consigo mesmo, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento, aquele que não tem amor, que o Senhor traga amor, aquele que o Senhor, meu Pai, que está sem esperança, que o Senhor traga esperança, aquele que não está renovado em nada, que o Senhor traga renovo do teu espírito na vida daquela pessoa, aquela que não tem libertação de qualquer vício, que seja libertado em nome de Jesus, aquele que realmente, meu Pai, não conhece o Senhor, que o Senhor se faça presente na vida dessa pessoa, e aquele, meu Pai, que não sabe o que está fazendo, ou aqui ou acolá, que o Senhor traga a luz no final do túnel. É assim que oramos, confiantes. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, a sua esperança e a luz. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então,